Aquário, bem-vindos ao Runa Sol e Lua, para as nossas runas semanais. Lembrando que os avisos de sempre, como as leituras funcionam e etc, estão lá no final do vídeo. Vai ter leitura bônus, tá? Para os 3 signos que tiverem mais visualizações. Os últimos ganhadores foram a Áries, Touro, Sagitário e Virgem. Fique à vontade se quiser dar uma olhadinha na leitura deles também, tá? A gente tem aí também as leituras semanais, lá do Filhas de Brígida, nosso outro canal, super vale a pena conferir também. Por fim, gente, já quero muito agradecer a vocês pelos likes, inscrições e compartilhamentos, tá bom? E é isso aí, vamos embora começar então? Gratidão, Espírito, gratidão, gratidão. Por favor, o que vocês gostariam de dizer aos aquarianos para nossa leitura? Vamos ver. Trevo, libere a sua culpa. Número 21. No fundo do deck, Torre, desconecte-se e relaxe um pouco. Número 3. É interessante porque 21, 2 mais 1, 3, né? Aqui, minha gente, o que a espiritualidade está me falando é o seguinte. Aqui, alguém tem que soltar alguma coisa e relaxar. Soltar pode ser um sentimento de culpa, pode ser uma preocupação. É como se aqui alguém estivesse remoendo, alguém estivesse se sentindo pesado, sabe, com a energia pesada, algum tipo de preocupação. É como se essa pessoa estivesse pensando assim, é porque eu queria ter feito diferente, ou então, é porque tal situação, o que será que eu vou fazer, e se tal coisa acontecer, como é que eu vou resolver? Simplesmente aqui o que a espiritualidade está me falando é, solta, deixa a coisa rolar, sabe, solta essa energia, não fica patinando nessa energia, não fica fermentando, não fica fomentando o que quer que seja isso. Aqui pode ser que seja interessante essa pessoa investir aqui numa meditação, numa oração, em yoga, fazer alguma coisa que seja divertido, sabe, que essa pessoa goste, sabe, comer alguma coisa gostosa, tomar aqui um chá, um café, ouvir uma música bacana, sabe, simplesmente soltar a energia. E é curioso porque, vejam, logo aqui embaixo a gente tem a carta Jardim. Algo adorável irá crescer de tudo isso. Gente, se vocês estiverem ouvindo barulho aí, gente falando e etc, é lá na rua, tá? Não é aqui na minha casa, tá? Então vou pedir pra vocês ignorarem, tá bom? Peço desculpas, tá? Mas segue o baile, vambora. Algo adorável irá crescer de tudo isso. É como se a espiritualidade estivesse falando assim, não preocupa, não turbe a sua mente, o seu coração, não fica se preocupando, não fica se remoendo por causa disso. Deixa, o que quer que seja que aconteceu, aconteceu da forma como tinha que acontecer, ou então, ainda que o resultado talvez não tenha sido muito positivo, é como se a espiritualidade fosse transmutar isso em alguma coisa bela, em alguma coisa, sabe, em um aprendizado, alguma coisa vai sair dessa situação. Achei interessante. Vamos dar uma olhada para a gente poder entender aqui direitinho o que é que está acontecendo dentro dessa situação. Mas é como se, basicamente, o que a espiritualidade está passando aqui para mim é o seguinte. Alguém aqui está cheio de preocupação, alguém aqui está com a energia carregada e basicamente o que a espiritualidade está falando é que essa pessoa não fique desse jeito, porque vai haver uma surpresa dentro dessa história. Nem essa pessoa imagina que a espiritualidade vai dar uma reviravolta e ainda vai sair um resultado positivo. Que mais, por favor, Espírito? Vocês gostariam de dizer aos aquarianos? Boas notícias. E é interessante porque, ó, flores novamente. A gente não teve aqui, ó, jardim. O trevo, de certa forma, é uma plantinha, né? Uma florzinha. Se você vê aqui, a gente tem essas duas meninas aqui como se fosse num jardim, sabe? Como se fosse num... E tem flores, tem uma coisa aqui. Então, pode ser que a gente esteja falando de alguém aqui receber um presente da espiritualidade, um presente de alguém. Gratidão, Espírito. Aqui o que a espiritualidade está falando é o seguinte, olha, quem está aqui preocupado não deve se preocupar, porque o que quer que seja que está causando essa preocupação vai se equilibrar. Tem boas notícias chegando sobre essa situação, tá? Trazendo aqui estrutura, trazendo equilíbrio, trazendo...
que quer que seja que essa situação está bagunçada, parece que essa situação está de cabeça para baixo, essas notícias, essa ajuda, essas informações, o que quer que seja que está chegando, vai colocar as coisas em ordem. É isso que a espiritualidade está colocando aqui para mim. E qualquer que seja o problema aqui, ele vai ser finalizado, neutralizado, tá? Equilibrado. Temos aqui uma mulher com uma energia em destaque, tá? Pode ser a pessoa que vai receber a notícia, a pessoa que está trazendo a notícia, alguém dentro dessa situação, tá bom? E a gente tem aqui uma energia de uma parceria. Pode ser que essa seja uma situação envolvendo algum tipo de parceria, a finalização de uma parceria. Ó, das duas uma, ou vai haver aqui uma ajuda para resolver essa situação, o que eu acredito, a espiritualidade trazendo uma mãozinha extra, tá? Trazendo aqui uma ajuda para equilibrar as coisas, os pratos dessa balança, as coisas dentro dessa história. Bem como pode ser que essa situação ela vai ser equilibrada por conta da finalização de uma parceria. Aqui a espiritualidade está me falando que essa parceria já é uma parceria antiga, já é uma coisa que está acontecendo já tem um tempo aí, e existe aqui algum tipo de mentira, algum tipo de manipulação. A espiritualidade está me falando que tem alguém aqui que estava quieta na sua, sabe, cuidando do trabalho, cuidando da casa, das tarefas diárias, cumprindo aqui com as suas tarefas do dia a dia, tá? E de repente é como se essa pessoa estivesse tomando calada, sabe, tomando puxada de tapete, alguém estivesse fazendo fofocas, mentiras, manipulações, para querer sujar a imagem dessa pessoa, para querer causar problemas para essa pessoa, tá? Às vezes a pessoa estava quieta em casa, quieta no trabalho, sabe, quieta no canto dele, no canto dela, da pessoa que está aqui nessa energia. E é como se essa pessoa não estivesse querendo guerra com ninguém, não quer encrenca com ninguém, não quer briga com ninguém, tá? Mas a pessoa ou as pessoas dessa parceria, sejam 2, 3, quantas pessoas forem, é como se essas pessoas estivessem juntas, aliadas, para fazendo essa força, essa união, atazanar a vida de quem estava aqui quietinho. E isso era uma coisa que aqui é como se já tivesse trazido muita dor de cabeça e talvez seja isso que estivesse levantando aqui a preocupação na vida de alguém. É como se a pessoa estivesse pensando assim, e agora? Eu tô sozinho, eu tenho pouca ou nenhuma ajuda, eu não tenho a mesma força dessas pessoas dessa parceria, eu não tenho os mesmos conhecimentos, os mesmos recursos, as mesmas influências. Como é que eu vou fazer para superar as dificuldades que essas pessoas estão colocando na minha vida? Mas aqui a espiritualidade garante, qualquer que sejam as puxadas de tapete, as traições que essas pessoas estão tramando, vai ser colocado porta fora. Aqui a espiritualidade garante que isso daqui não vai vigorar dentro dessa situação. Quem está preocupado não carece de preocupar. A espiritualidade afirma isso. É para tranquilizar o coração, respirar fundo, tá? Acalmar, porque realmente qualquer que seja a tramóia dentro dessa situação não vai rolar. Gratidão. É alguma coisa que estava acontecendo escondida pelas costas, por baixo dos panos, mas está cortado, tá? Está cortado. Tem alguma coisa a ver com querer pegar alguém aqui de surpresa. É como se aqui, essa parceria, as pessoas estivessem querendo aprontar alguma coisa, uma puxada de tapete, pegando a pessoa que está nessa energia de guarda baixa. Só que a pessoa que está nessa energia está preocupada justamente porque essa pessoa já está sabendo que estava rolando alguma coisa, né? Então, primeiro ponto, como isso daqui já foi revelado pela espiritualidade, por alguém, para essa pessoa que estava vendo algum tipo de problema, já começa por aí que já cortou, já caiu por terra, já quebrou o que quer que seja que estava tramado, que estava esquematizado dentro dessa situação, tá? Segundo, aqui o que a espiritualidade está me falando é como se o elemento surpresa dessa parte é que aqui quem está mal intencionado, para conseguir realizar essa má intenção, essa puxada de tapete, obrigatoriamente precisava que a pessoa que está aqui nessa energia tomasse algum tipo de atitude, saísse da sua zona de conforto, saísse do padrão. Como assim? Tipo assim, essa pessoa
escorregar em alguma tarefa que estivesse realizando do trabalho, trapacear de alguma forma. É como se alguém estivesse vigiando a pessoa que está aqui, esperando a pessoa dar uma escorregada, fazer alguma coisa de errado para conseguir pegar a pessoa na curva, sabe? Ou esperando a pessoa ir a um determinado lugar. Pode ser um passeio, uma viagem, um compromisso, alguma coisa nesse sentido, tá? Inclusive, aqui o que a espiritualidade está falando para mim é, existe aqui uma possibilidade e uma bênção ao mudar um plano. Mudar os planos. Se alguém aqui estava pensando em sair de férias, em fazer uma viagem, um passeio, ou então, por exemplo, sair de casa, sabe, dar uma volta por aí, sabe, ou então fazer o trabalho de uma determinada forma, sabe, é como se alguma coisa fosse ser de uma determinada forma, seja porque estava planejado e essa pessoa que está aqui na má intenção já estava sabendo desse plano, então estava já querendo sabotar, aproveitando a oportunidade, ou é como se as coisas se apresentam de uma forma, mas na hora H a pessoa que está aqui nessa energia segue por outro caminho. Ao seguir por outro caminho, ocorre o livramento. Tá? Então atenção aí, tá, minha gente? Inclusive, até vou recomendar aí, ficar em casa vai ser melhor, ficar em casa vai ser, sabe, manter as coisas assim, mais reta possível, mais correto possível, mais organizadinho, mais dentro aqui das normas da empresa, sabe, mais correto, evitar aqui passeios e saídas sem necessidade, se possível tem aqui uma viagem que pode ser que seja melhor adiar, ou então se alguém aqui, por exemplo, recebe a mensagem, tua viagem foi cancelada, a pessoa pode ficar triste no primeiro momento, né? Mas aqui a espiritualidade simplesmente fala, relaxe, não se preocupe, porque uma razão isso tem. Algo maravilhoso vai sair disso daí, um propósito tem nisso daí. Então é basicamente o que a espiritualidade está me falando. Se algo mudou, a gente não deve se preocupar. A gente não deve se preocupar, porque as mãos da espiritualidade estão dentro dessa situação. Exatamente, ó. Aqui a espiritualidade está me falando, existia aqui os planos de um homem, tá? Esse homem já estava se preparando para puxar o tapete de alguém aqui, pode ser que inclusive utilizando de magia, tá? Então se alguém aí se sentiu meio tonto, meio mal, meio com a energia baixa, sabe, cansado, desgastado, pesado esses dias aí, não precisa assustar, porque é esse cara aqui emanando algum tipo de magia, de feitiço, ou talvez até mesmo uma inveja, uma raiva, sabe, uma energia mais densa, e isso daí podia estar baqueando a energia de alguém aí, mas aqui a espiritualidade está falando que está cortando o que quer que seja que essa pessoa estava aprontando, e abrindo os caminhos, então já podemos aguardar aqui boas notícias, tá, e resoluções com relação a alguma situação. O que quer que seja que está preocupando alguém aí, não precisa de preocupar, vai haver aqui solução, tá? Exatamente, porque o que quer que seja que está tramado, a espiritualidade vai trazer mudanças. O que mais, por favor, espírito, vocês gostariam de dizer aos aquarianos para nossa leitura? Gratidão. Exatamente, ó, aqui a espiritualidade está me falando, a espiritualidade vem aqui assumindo as rédeas da situação, tá? Para conduzir essa história para os melhores caminhos possíveis. Então, qualquer mudança de situação, qualquer mudança de planos, qualquer coisa que está saindo diferente daquilo que havia sido planejado inicialmente, ninguém aqui precisa de preocupar, são as mãos da espiritualidade tomando aqui os rumos, os caminhos da situação, tá? Inclusive, gente, vamos ficar atento aí, porque alguém aqui pode receber uma iluminação para mudar de ideia sobre alguma coisa. Eu ia fazer tal coisa, eu ia sair tal dia, eu ia para tal lugar, eu ia usar tal caminho para seguir para tal lugar, eu ia de carro, eu ia de moto, eu ia com fulano, com fulana, deixa eu ver o que mais. Eu ia fazer as coisas de determinado modo, eu ia investir meu dinheiro em tal coisa, eu ia gastar com tal coisa, o que quer que seja que a pessoa já estava meio que planejando de fazer, já estava na mente, alguém aqui pode ser iluminado pela espiritualidade para não fazer. Opa, não senti uma insegurança, senti uma angústia, uma coisa pesada, sabe? Tive aqui um pressentimento, pode ser um sonho, pode ser uma visão. Atenção aí aos momentos de oração e de meditação, tá? E aqui o que a espiritualidade está falando é, não sentiu de fazer, recebeu aqui essa mensagem da espiritualidade para não fazer alguma coisa,
Pode ser que alguém esteja fazendo algum tipo de convite, algum tipo de oferta, não sentiu de aceitar, não sentiu de ir junto, beleza, não tem problema de falar não. Só relaxa, fala não e fica de boas, tá? Segue aqui a intuição, segue o que a espiritualidade está falando, tá bom? De repente, se os planos mudaram, também não precisa de preocupar, é só confiar na espiritualidade. Porque aqui, gente, a espiritualidade está falando, tem aqui algum tipo de informação chegando para clarear a visão de alguém, para mostrar para alguém para não fazer alguma coisa, não seguir por uma certa direção, tá? Ou sobre algo que não deu certo, que foi um livramento. Temos aqui um homem, uma energia masculina dentro dessa situação, tá? Aqui a espiritualidade já falou sobre isso, é justamente por causa desse cara que tá vendo essa modificação da espiritualidade, tá bom? Aguenta a mão só um pouquinho, minha gente. Porque aqui a espiritualidade está me falando o seguinte, tem aqui essa tramóia, o que quer que seja essa puxada de tapete, ela tá preparada e ela vai continuar preparada no lugar, naquela situação inicial que foi planejada. Mas como vai haver o livramento ou a pessoa não vai até esse lugar, não vai seguir por esse caminho, a pessoa não vai cair nessa armadilha. Consequentemente, não vai dar certo e a energia está preservada, a energia permanece em equilíbrio. É exatamente o que a espiritualidade está falando aqui para mim. Tá? O que quer que seja, a paz, o equilíbrio, a estabilidade não vai ser perturbada dentro dessa situação, tá, gente? Então vamos confiar na espiritualidade, tudo tem um propósito, Deus não faz nada sem um propósito, tá? E nada acontece sem a permissão de Deus. Então vamos confiar nisso daí, porque aqui vai ficar muito claro para alguém quando as coisas estiverem acontecendo. Então só vamos confiar. Beleza, gente? Essa é a leitura. Lembrando que se não ressoou contigo, não tem problema, solta para o universo que é para outra pessoa. Eu vou ficando por aqui, deixo para todos aí um grande beijo. Até mais. Alô, você que é novo aqui no canal e também você que já nos acompanha. Não se esqueça de deixar o seu like, de compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal e acionar o sininho para receber todas as notificações. Gente, eu vou deixar essa mensagem gravada explicando como as leituras aqui do canal funcionam, tá? Antes de tudo mais nada, as nossas leituras são intuitivas. Elas valem para signo solar, lua, ascendente, Vênus e Júpiter. As nossas leituras também são gerais e coletivas, o que significa que ela pode ressoar com você, né? E aí ela vai encaixar diretamente com você ou com alguém que esteja na sua energia, tá? Estando, portanto, espelhada. E daí é importante você ouvir a leitura até o final, porque essa mensagem que vai fazer sentido para você, que vai ressoar, você vai encontrar ou no começo, ou no meio, ou no fim. Daí é legal você ver a leitura inteira, né? Mas também, como é geral e coletiva, é para muita gente, então pode ser que não ressoe. Caso não ressoar, simplesmente solta para o universo, que é para outra pessoa, sem problema nenhum. Também, gente, é bem legal você assistir as leituras dos outros signos fortes do seu mapa, principalmente se você sentir que não ressoou com você, tá? Vai fazer sentido, tanto caso você encontre em outro signo forte do seu mapa uma leitura que finalmente ressoe com você, mas também para complementar as informações que você já sentiu que encaixou. Então, de todas as formas, é bem legal acompanhar também. E é isso aí. Tá bom, gente? Eu vou ficando por aqui. Deixo para vocês aí todos um grande beijo. Fiquem bem, se cuidem. Até o nosso próximo encontro. Blessed be. Abençoado seja.